vocês que a nossa aula está sendo gravada a partir de agora. Muito bem. Esta aula, nós vamos trabalhar um pouco os exercícios que nós discutimos na aula passada, voltado para todas essas questões de juros, para essas questões de parcelas, prestações e tudo mais. Nós vamos conversar com as questões de prazo, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vocês estão visualizando o slide aí, né? Não. Agora não. Muito bem. Então, eu vou abrir o slide aqui para vocês. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios. Então, nós vamos começar aqui, ó, tá? Exercício 1, certo? Então, vamos colocar assim, ó. Marcos, vocês vão ouvindo, anotando as informações. Eu quero que vocês resolvam, tá? Vocês vão resolver exercício hoje. Olha só. Marcos comprou uma geladeira que custava à vista R$4.000. Ele decidiu pagar esta geladeira em 10 parcelas mensais iguais, sem entrada. Então, ó, considerando a taxa de juros mensal igual a 2%, determine o valor das parcelas. Certo, pessoal? Entenderam o problema? Então, agora, a ideia é que vocês resolvam esse problema. Então, vamos lá. Vamos prestar atenção, então, na situação. Ó, Marcos comprou uma geladeira que custava à vista R$4.000. Ele decidiu pagar essa geladeira em 10 parcelas mensais iguais, sem entrada. Considerando a taxa de juros mensal igual a 2%, determine o valor das parcelas. Muito bem. Eu quero que vocês tenham aí 3 minutos, 4 minutos para resolver esse exercício, tá bom? Vocês podem usar fórmula, vocês podem usar HP 12C. Então, quem for usar HP, eu falo para vocês que HP é o melhor caminho agora para calcular prestações. A minha sugestão para vocês é: eu vou aqui compartilhar com vocês para facilitar a minha área de trabalho, tá ok? Porque assim eu vou fechar aqui, tá certo? Vou abrir para vocês aqui o Google. Vamos colocar aqui, ó, no Google. Vocês vão fazer no computador de vocês. Calculadora HP 12C. Emulador. Aqui, ó. Então, aqui a calculadora está aqui, ó. Esse é o link, ou de cima. Eu acho que o de cima é melhor. Deixa eu ver. Ó, esse aqui é maior, tá vendo? E aí nós vamos trabalhar com a calculadora. Eu só vou liberar a Isabela. A Isabela está entrando agora na aula aqui. Então, liberando a Isabela. Então, tá aqui, pessoal, a calculadora. Então, é ela que, virtualmente, que vocês vão trabalhar com ela. Então, vamos lá. Vamos pensar nesse problema que está aqui, ó. Agora, vocês estão visualizando o problema? Sim ou não? Não. Agora sim. Não estão vendo o slide agora? Agora sim. Sim. Então, tá. Então, veja. Como que eu faço para digitar isso na calculadora? Vamos construir aqui essa solução. Vamos lá. Eu quero que vocês falem. Como que eu começo? 400 PV. FXLV. CLX. Oi? Tá, então vamos começar limpando a calculadora. FCLX. Tá, e depois?
Vou 400 colocar aqui tudo maiúsculo para não ter problema. 4.000 PV. 4.000, digita PV, depois. 10N. Só um minutinho, gente. Não precisa, eu estou dando aula agora para a faculdade online. Obrigado. Ó, 4.000 PV, vamos lá, depois. 10N. 10N. E 2I. 2I, que é a taxa. E depois eu quero saber a prestação, então vou apertar qual tecla? PMT. Ok, muito bem. Aí eu vou saber o valor, vou digitar aqui na frente o valor, a resposta, né? Então vamos para a calculadora, pessoal? Vamos lá, ó. Podem, vou fazer esse primeiro mais uma vez para vocês, tá bom? Então tá aqui, ó. FCLX, certo? Aí eu vou digitar 4.000, vou apertar o PV. Eu vou digitar o tempo, 10, vou apertar o N. Vou digitar a taxa, 2%, vou apertar o I. E agora aperta PMT. Cheguei à prestação de R$ 445,31. Vou liberar a Larissa aqui, pessoal, que a Larissa está entrando na aula. Então, muito bem. Então, este é o valor da prestação da geladeira, né? 445,71, ok? Então, tá aqui. Alguma dúvida, pessoal? 31. Oi? 445,31. 3-1. Obrigado. Alguma dúvida aí, pessoal? Então, é isso que vocês vão fazer bastante na prova, tá? Então, vocês têm que estar bem atentos a essas questões aí, de entender as situações. Bom, um detalhe, eu quero até mostrar para vocês aqui, ó, que eu fiz uma compra sem entrada. Então, são 10 parcelas sem entrada, pessoal, tá bom? Agora, nós vamos pegar esse exercício aqui, nós vamos dar um Ctrl+C, tá bom? Vamos para o exercício 2, vamos resolver o mesmo exercício, só que com entrada, pessoal. Com entrada, ok? Então, aqui, ó, exercício 2. Como que eu faço para calcular, então, o valor da prestação da geladeira com as mesmas condições? É o mesmo valor, o preço da geladeira, são 10 parcelas, só que com entrada. O que significa 10 parcelas com entrada? Significa que é uma e mais 9 parcelas, né? Uma entrada e mais 9. Então, considerando a taxa de juros, eu não sei o valor da entrada, eu só sei que eu vou pagar 10 parcelas. Então, é 1 e mais 9, se eu não sei o valor da entrada, né? Aí a taxa continua sendo de 2%. Pergunta, como que a gente faz para resolver isso na calculadora HP? Hein, pessoal? Como que a gente faz para resolver? Alguma sugestão? Vamos lá na HP, então? Tá aqui, ó. Como que a gente começa? FCLX. Isso, FCLX. Bom, agora temos um problema. Qual a diferença desse exercício para o exercício anterior? O professor, quando vai fazer com entrada, tem que colocar o GT, não é? Para fazer com entrada, eu tenho que informar para a calculadora. Eu tenho que apertar o G7. G7. Aí aqui, ó, aparece a palavra begin. Begin, lembra do verbo begin? Em inglês, significa começo. Então, significa que você vai ter entrada, ok, pessoal? Vai pagar 1 e mais 9. Então, aqui, ó, begin significa que a calculadora vai calcular com entrada. Então, vamos alimentar agora, ó. R$4.000 é o valor da geladeira. Vou digitar 10 parcelas, né, ó. A taxa é 2%.
2%. Vamos ver o valor da prestação. Qual foi o valor da prestação? R$ 436,57. Entenderam a diferença, pessoal? Quando é com entrada e quando é sem entrada? Sim ou não? Professor, Sim. Oi. você pode repetir o processo na calculadora, por favor? Posso? Então vamos lá, ó. FCLX. Aí aqui, ó, deixa eu limpar a calculadora, ó. Vamos lá, FCLX. Você tem que colocar a calculadora no modo com entrada. Você vai apertar o G7. Aí vai aparecer a palavra begin. Depois alimenta as informações. Coloca o valor à vista, que é o PV. Coloca a quantidade de prestações, que é o N. Coloca a taxa, que é o I. E aperta a prestação para saber o valor dela, tá? Muito bem. Então, agora, nós vamos voltar para o slide e vamos anotar essas informações no slide, certo, pessoal? Então, vamos lá. Como que vocês vão escrever aqui se a prova for escrita? Pode ser que a gente volte em junho para a faculdade. Se a gente voltar na primeira semana de junho para a faculdade, aí vocês vão ter que fazer a prova na faculdade, aí vocês vão ter que escrever. Como é que vocês vão escrever? FCLX. E depois, o que você vai colocar aqui? G7. G7, É agora. 4.000. valor. PV. PV. 10 é o quê? N. O 2% é o quê? I. I. Ai, E aí aperta PMT. Aí é desse jeito que você resolve. Aí a resposta é R$ 436,57. Bom, agora vamos fazer uma análise, né? É só uma geladeira, são somente 10 parcelas, não é muita coisa. Vamos fazer um cálculo? Ó, quero que vocês me ajudem na calculadora comum do celular de vocês. Vamos lá. Pegue a calculadora agora. Voltamos para a primeira prestações, ó. Vamos multiplicar essa prestação. 400, nem precisa fazer de cabeça. R$ 445,31 vezes 10, você está pagando R$ 4.453,10 pela geladeira, não tá? Vocês concordam que se multiplicar? Se a gente pegar esse valor aqui, ó, e multiplicar esse valor pela quantidade de prestações, eu vou saber o valor a prazo? Sim ou não? Sim. Tá. Isso está dando R$ 1.453,10. Agora, se eu pegar essa situação, pegar esse valor da prestação, só porque eu dei entrada, eu vou multiplicando por 10, eu vou estar pagando R$ 4.365,70. Qual a diferença de um valor para o outro? Então, nós vamos fazer uma conta de menos, né? R$ 4.453,10 menos R$ 4.365,70. Percebam que existe uma diferença de R$ 87,00. Quase R$ 90,00, só porque eu resolvi dar entrada, eu estou pagando quase R$ 90,00 a menos no valor total. Isso que é cuidar do valor do dinheiro. Cuidar, ó, preste atenção. Cuidar do valor do dinheiro significa pagar menos juros. É assim que você cuida do dinheiro que você ganha. Se você pensa só se a prestação cabe no seu bolso e você não compreende que quanto menos prestações, quanto menor a quantidade de prestações, maior é a vantagem, você não vai aumentar o seu patrimônio, certo? Correto, pessoal? Ainda vou pegar essa mesma situação do Marcos, que hoje o Marcos vai gastar bastante, ó. Vou dar um Ctrl C. Aqui nós teremos o exemplo 3. Exemplo 3. Vamos copiar a situação do Marcos aqui, ó. Ctrl C.
Vamos colocar o Marcos comprando aqui, ó, a geladeira sem entrada novamente. Ó, a geladeira custa R$ 4.000, o preço da geladeira é o mesmo, a taxa é a mesma, só que o Marcos vai comprar em menos parcela. Ele vai comprar em 8 parcelas, tá? Em 8 parcelas. Então, vamos fazer a conta. Se a gente reduzir 2 parcelas, como que fica? Então, na calculadora, como que a gente vai digitar? FCLX 4.000 PV 8, posso botar 8, é a quantidade de prestações. A taxa é 2 e vou achar a PMT. Vamos para a calculadora, então? Vamos lá, FCLX. Professor, daí... 4.000, 4.000... Professor? Só um minutinho que eu vou limpar a calculadora e vou eliminar aqui o begin, né, pessoal? Porque ela tem que ficar sem entrada, tá bom? Então, ó, não tem a palavra begin, ó. Para eliminar a palavra begin, tem que apertar o G8, tá bom, pessoal? G8. É. G7 coloca... E G7 é com entrada. G8 é sem entrada. A palavra begin some, tá? Então, FCLX, nós eliminamos da calculadora, né? E vamos começar, então, ó. 4.000 PV. 8 prestações é o N. A taxa é 2%. Qual o valor da prestação? Tá aqui, ó. R$ 546,04. Aumentou o valor da prestação. Mas vamos multiplicar esse valor por 8? Vamos anotar lá primeiro, ó. Vamos colocar aqui, ó. R$ 546,04. Se a gente multiplicar esse valor por 8, porque agora o Marcos iria ter a opção de 8 prestações, isso tudo o Marcos está fazendo para decidir a melhor forma dele comprar. Se ele multiplicar isso por 8, ele está gastando 4.300, não é isso? Vocês estão anotando? 4.368,32. Foi esse o valor que deu, pessoal? Só que ele está fazendo 8 parcelas sem entrada, certo? Agora, e se fosse, então, agora, para ele comprar do mesmo esquema, em 8 parcelas, com entrada? Ctrl C. E se o Marco fosse comprar agora... Ele fosse comprar, então, vamos lá. Agora, continua sendo 8 parcelas com entrada. Como que a gente digita essa situação dentro da calculadora? Como que a gente faz a entrada de dados? Respondam para mim, vai. Como é que começa? F mais CLX. Eu não coloco mais, não. Vai. G7. G7. Aí, 400 PV. 4.000, na verdade. 4.000 PV. São 8N. Isso. 2I. Então, sempre mantendo a mesma taxa, né? E aí vamos encontrar a parcela, né? Perfeito, viu? Sua observação. Então, vamos lá. Vamos voltar para essa questão do Marco agora. Ó, vamos na calculadora? Estão visualizando a calculadora, pessoal? Sim. Então tá, ó. FCLX. G7, que é para ficar o begin. Prestação com entrada. E aí o Marcos fez o seguinte, ó. Ele comprou a mesma geladeira, ele está tentando comprar em 8 prestações. A taxa a loja está mantendo a mesma. E aí, quanto deu a prestação?
535,33. Então, vamos lá na prestação. Colocar aqui, ó. R$ 535,33. Vamos multiplicar isso por 8 para a gente ter uma noção, né? De qual é esse valor aí total que ele está pagando, se ele for usar essas condições. Isso está dando 4.282,64. Então, por enquanto, se ele conseguir pagar R$ 500 por mês de entrada, essa seria a melhor opção para ele. Vocês concordam? A prestação é um pouquinho mais alta, mas se ele conseguir fazer um sacrifício e comprar, o valor total que ele está gastando na geladeira é um valor menor. Então, ele estaria cuidando do valor do seu dinheiro, comprando em menor quantidade de parcelas. Pessoal, alguma dúvida? Mas o Marcos ainda não tomou a decisão. Oi, alguém vai perguntar? Eu não entendi. Qual seria o valor da entrada? O mesmo valor da parcela. Ah, tá. Daí, no caso, Então, seria o valor... quando você vai numa loja fazer uma compra, geralmente, produtos assim, produtos comuns, né? Geladeira, TV, geralmente eles falam assim, ó, você vai dar entrada ou não? Geralmente, o valor da entrada é igual ao valor da prestação. Geralmente. Ah, tá. Aí você resolve assim, tá bom? Quando for desse jeito, tá? Agora o Marcos ainda, ele falou assim, bom, eu tenho R$ 1.000 guardado. Eu tenho R$ 800 guardado. Olha o que o Marcos fez. O Marcos ainda não tomou a decisão. O Marcos resolveu, ó, dar uma entrada igual a R$ 800. Ou seja, agora nós sabemos o valor da entrada. Então, respondendo à pergunta da nossa amiga aluna que fez a questão agora, quando a gente fala que o exercício teve uma entrada e a gente não sabe o valor da entrada, é porque o valor da entrada é igual ao valor da prestação, certo? Agora, quando a gente conhece o valor da entrada e a gente percebe que a gente tem esse valor, a gente resolve a situação de forma diferente. Por quê? Porque nós temos que primeiro calcular, veja bem, nós temos que entender o seguinte. Primeiro, se você está dando uma entrada de R$ 800, você não vai financiar os 4.000. Então, qual vai ser o valor calculado para financiamento? Então, o valor financiado, né? O valor financiado, ele será os 4.000 menos a entrada de R$ 800, que agora eu sei o valor da entrada. Ou seja, na verdade, eu só vou parcelar os R$ 3.200. Então, os juros que vai ser incidido vai ser na parcela só de 3.200. Não haverá juro na entrada, né? Parece que tem pessoas querendo entrar aqui na aula, falando nisso. Falando em entrada. Muito bem. Então, neste caso, na calculadora FCLX, para limpar a memória, eu não vou acionar o G7. Não vou. Por quê, Alfredo? Porque eu já descontei a entrada do valor do total do produto. Eu vou financiar a diferença. E essa diferença só vou começar a pagar daqui a 30 dias. Então, não pode apertar o G7. Então, é com a entrada com o valor conhecido. Então, 4.000 é o PV? Não, não é. 3.200 vai ser considerado o valor presente, que é o valor financiado. Esse valor vai ser financiado nesse caso, ele está sendo financiado em 8 parcelas, certo? Em 8 parcelas, a taxa de 2%. E aí nós vamos encontrar a prestação. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo?
Então, nós temos que ir lá, é a mesma geladeira que custa R$4.000. Mas como ele deu uma entrada e esse valor da entrada é conhecido, a gente desconta do valor do objeto para fazer o cálculo do valor da diferença. Muito bem. Então, olhando para a calculadora, aí nós temos que pegar a calculadora, FCLX, né? Eu vou tirar o G7 daqui, porque, né, é sem entrada. Só que agora eu vou digitar 3.200, porque abaixou o valor financiado. Aí são 8 parcelas, taxa de 2%, e a prestação caiu para R$ 436,83. Ó, R$ 436,83. Aí você vai pensar, poxa, Uai, então esse é o valor da parcela, não é? 8 parcelas, não foi que a gente colocou, pessoal? Foi ou não foi? Foi. ai, professor, o meu deu errado. Eu fiz alguma coisa errada aqui. Então você errou aí. Ó, então veja, vamos conferir aqui. FCLX, né, ó, 3.200 PV, 8 parcelas é o N, taxa de 2% é o I, e o PMT, isso mesmo, né? Bom, agora, pessoal, veja bem. Se a gente... Agora você vai falar, Alfredo, é só multiplicar esse valor por 8 para saber o quanto ele gastou na geladeira? É ou não é? Estou perguntando. Não. Não. Tem Nesse que caso, tomar nós cuidado, temos que fazer o seguinte. Pegar o valor, multiplicar por 8, e aí? Depois somar com 800. Somar mais a entrada, porque aí vai saber quanto que ele gastou, né? Então, ele gastou 4.294. Então, tá vendo? Ó, 4.294 a soma deu. 1.800 mais esses valores aqui que ele está pagando, para a gente ter uma noção. Então, a gente vai fazendo e tomando as melhores decisões, né? Agora, tem situações que, às vezes, acaba sendo diferente. Presta bastante atenção no que o Marcos vai fazer agora, hein? Olha o que o Marco vai fazer. Sabe aquela comprinha básica que você compra para começar a pagar só daqui a 3 meses? Só daqui a 2 meses? Só daqui a 4 meses? Né? Então fica complicado, né? Professor, bugou o seu áudio aqui, eu não entendi. Sim. Eu quero que vocês pensem um minutinho. Como que vocês fariam essa situação? Pense um pouquinho. E aí, pessoal, vocês pensaram um pouquinho aí já? O que a gente pode fazer?
Como que eu vou alimentar a calculadora se o cara só vai dar entrada daqui a 120 dias? Alguém tem uma sugestão? Alguém tem uma sugestão? Jogaria uma parcela a mais? Não sei. Oi? Eu pensei em pôr uma parcela a mais, não sei. Vai Então, calcular, ó, vai oi. calcular os 4.000, professor, direto e em 8 vezes, não é? Não, mas o 4.000 em 8 vezes, aí a entrada seria para 30 dias. Professor, Oi. Então vai... calcularia as parcelas, que no caso daria 535, mais ou menos, e multiplicaria por 4, né? 4 meses, 120 dias. Eu acho que é isso. Mas aí ele vai pagar mais, ele vai pagar 12 parcelas? Ele vai pagar somente 8 parcelas, só que ele vai pagar daqui a 120 dias. Seria o valor de 9? Tipo, 9 parcelas? Não sei. Não. Bom, é assim, pessoal. Esse caso, a gente tem que fazer o seguinte. Esse é o exercício 4, 5, 6, né? Isso é o sexto, né? Muito bem. Só colocar a numeração aqui, pessoal, para evitar problema. Vamos lá. Temos que pensar o seguinte. Veja bem. O valor dos 4.000, se ele vai começar a pagar só daqui a 120 dias, é como se ele falasse assim para a loja: olha, reserva para mim, eu venho comprar daqui a 120 dias. Só que ele está levando a mercadoria, ele não está deixando na loja. Então, ele já comprou. Então, o correto é você primeiro atualizar o valor dos 4.000. Primeiro, você vai ter que atualizar esse valor do 4.000, quanto que ele valerá daqui a 90 dias, que é exatamente 30 dias antes da prestação. Então, você tem que atualizar o valor 30 dias antes da prestação, para depois você calcular a prestação. Porque se eu vou pagar daqui a 4 meses, é como se eu fosse na loja daqui a 3 meses fazer a compra, certo? Então, eu vou atualizar primeiro. Então, são duas contas. Ó, primeiro, eu vou atualizar. Para atualizar a prestação, tem essa fórmula aqui, ó. Montante igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao N, elevado ao tempo. Lembram disso? Bom, ele pode substituir aqui e calcular, né? Ou calcular direto lá. Montante igual. Vou fazer esse manual, tá? O capital, 4.000, vezes 1 mais a taxa de 2% é 0,02, elevado 120 dias, eu vou dar entrada daqui a 120 dias, então desconta 30. Então são 90 dias. 90 dias são 3 meses. Então você faz essa conta na sua calculadora. Então, na calculadora, vamos lá. Fazendo uma calculadora normal. Professor, Oi. não entendi isso que o senhor falou de 120 dias, transforma em 3 meses. Não entendi. Fecha seu som só para não dar eco. É assim. Quando você compra com uma entrada de 90 dias, de 120 dias, entrada maior, que vai demorar mais para pagar a primeira parcela, você tem que atualizar o valor
do valor que será financiado. Para você atualizar o valor, você vai usar o tempo de 1 mês menor que o tempo da entrada. Se a entrada é 120 dias, você atualiza para 90 dias. Se a entrada for para 150 dias, você atualiza para 120 dias. Sempre 30 dias antes do valor da entrada. Você atualiza o valor para depois calcular o financiamento com o valor atualizado. Na minha cabeça já fazia os 4 meses, viu? Você ia errar. Então, fazendo essa conta, eu cliquei aqui. Montante igual R$ 4.244,83. Então, esse é o valor da geladeira que você vai financiar. Então, a gente colocou juros sobre o valor, atualizamos o valor para daqui a 3 meses, e aí ele vai comprar sem entrada para pagar daqui a 4 meses. Então, agora sim, ó, FCLX, aí você tem 4.244,83. Esse é o PV. Aí você coloca 8 parcelas. 8 é o N. Aí você coloca a taxa de 2%. Aí você tem a PMT. Então é isso que nós vamos fazer. Certo? Muito bem. Então, agora, nós vamos pegar a calculadora e fazer essa digitação, tá? Nós precisamos gravar esses valores para a gente digitar lá, que é o 4.244,83. Só vou salvar esse arquivo, pessoal, porque depois eu vou mandar para vocês. Se a gente perder ele, vai ficar complicado. Hoje é dia 15, né? Deixar ele salvo aqui na área de trabalho e depois eu mando no grupo de vocês ele resolvido, tá ok? Vocês não precisam ficar anotando muita coisa. Então, vamos lá. Nesse caso, vamos para a calculadora. Estão visualizando a calculadora? Sim. Bom, FCLX, tá? Aí você vai digitar o valor. O valor financiado vai ser R$ 4.244,83. PV. 8 parcelas. N. 2%. I. Aí a prestação vai dar R$ 579,46. Tá aqui. Então, este é o valor da prestação. Se a gente pegar esse valor e multiplicar por 8, ficou bem caro a geladeira, hein? Mas só que ele só está dando entrada daqui a 120 dias. Ele está gastando 4.635, ó, passou para 4.600. De todos os cálculos, esse é o pior. A vantagem é que ele, a curto prazo, ele não vai abrir mão de nenhum dinheiro para pagar a geladeira. Mas, pensando em valores monetários, é onde ele está perdendo mais dinheiro a prazo. Então, qual é a conclusão que a gente chega, analisando todas essas situações que nós analisamos aqui, ó? Que conclusão que vocês chegam? Qual a melhor forma de comprar? Ô, professor. Oi. Eu consegui achar o problema, porque estava dando errado a minha conta. É? É porque estava ligado o G7. Ah, então.
Mas Ainda agora bem. deu certo. Perfeito. E aí? E a minha questão que eu fiz? Quem responde? Eu acho que o melhor jeito foi do exercício 4, que foi dividindo em 8 vezes com entrada. Isso. Então, o ideal é a gente comprar em menor prestação, com entrada, ou dando cada vez mais um valor maior de entrada para aliviar o valor da prestação. Sempre tomar esse cuidado da gente buscar trabalhar sempre com valores em número menor de prestação. A gente paga menos juros dessa forma. Eu acho que isso é óbvio, mas quando a gente põe no papel, a gente não percebe. Tá certo, pessoal? Muito bem. Agora, vocês vão fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o Marcos. Hoje eu cismei com o Marco. O Marco tá gastando hoje que... Vamos lá. Agora é com vocês. Vocês têm aí 5 minutos para resolver. O Marcos vai comprar um carro que custa 40 mil reais. Ele vai pagar em 60 parcelas. Sem entrada. A taxa eu vou deixar a mesma. Eu quero que vocês me falem o valor da prestação do carro do Marcos. Pode fazer. 5 minutos. R$1.150. Vamos esperar os colegas também fazer, anotar. Quem for resolvendo vai falando o valor. Professor, o carro é 40 mil? Sim. Quantas parcelas mesmo? Você falou? Visualizando o slide? Eu estou visualizando, mas não está aparecendo, não. Aqui, ó. 60. Ó, 60 parcela. Professor, 60? Professor, Oi. 1.150,72? Eu não fiz ainda. O senhor deu quanto? 1.150,72. Tá, então anota esse valor aí. Deixa anotado. Vamos ver se mais alguém chega nesse valor. A outra chegou em 300 e pouco, não foi? Professor, o meu deu 1.172. Ah, mais pessoas chegaram nesse valor, né? Isso. Professor, meu deu 1.150,72. 1.150,72. Tá, vamos ver o que mais tem aí. Esperar mais pessoas fazerem. O meu deu 1.150,72. Tá, então mais pessoas estão chegando nesse valor, né? Isso. Então, para fazer na calculadora, a gente vai digitar FCLX, correto? Limpar a memória. Aí, qual vai ser o valor do presente? É o valor do carro. Quanto é? 40 mil. Ele vai ser o valor presente. Eu vou comprar em 60 parcelas. Então, 60 é o N. Eu vou pagar a taxa de 2%. 2 é o I. Aí, eu vou descobrir a prestação do carro. Vamos para a calculadora. FCLX. 40 mil é o valor do carro. 60, quantidade de prestações.
2 é o valor da taxa. Qual será o valor da prestação do carro? Então, vamos anotar. R$ 1.150,72. Chegaram Meu deu nesse certo? valor? Sim, o meu deu, professor. Então, ó, ele é sem entrada, ó, tá vendo? Tá sem entrada. Então, vamos anotar aqui no slide. O meu deu certo, viu, professor? Isso. Agora, atenção. Nós vamos para o exemplo 8. Vocês vão resolver a condição do Marcos comprando com entrada. Podem fazer com entrada. Professor, a entrada sem determinado, né? Sim. Professor, Oi. 1.128,16? Estou anotando aqui. R$ 1.128,16 centavos? Então, Isso. pode ser que seja assim. Eu vou fazer daqui a pouquinho, tá bom? Vamos aguardar mais pessoas. Isso mesmo. O meu também deu isso, 1.128,16. O meu deu 1.128,16. Ok, Alice. Amanda fez? Amanda. Amanda Simões. Amanda está na sala. Amanda, você não está me ouvindo? Maria Eduarda Pereira, você conseguiu? Professor, meu sinal da internet está horrível, eu não estou conseguindo ouvir a aula direito. Tá bom, não, tudo bem. Mas eu vou mandar a aula para você depois, tá bom? Mas o Tá bom, importante é que você está obrigada. tentando aí, imagina. Milena, conseguiu, Milena? Oi, professor, eu consegui sim. Deu 1.128,16. Tá, legal. E o Pedro? Professor, Pedro, eu dei o mesmo que o da Milena. tá, conseguiu fazer, Pedro? Sim. Tá bom. Tá joia. Então vamos lá. Vocês estão visualizando agora a calculadora? Sim, professor. O slide. Agora vamos digitar aqui então, ó. FCLX para limpar a memória, né? Como ele vai comprar com entrada, nós vamos colocar o G7, né? Para a calculadora saber que é uma parcela de entrada e mais 59, né? Aí eu digito depois o valor, 40 mil. PV.
eu digito as parcelas. Quais são as parcelas? 60, professor. Isso. Qual que é a taxa? 2%. Então tá. Então aí nós vamos lá para a calculadora agora. FCLX G7 40.000 PV 60 N. O 2 é a taxa e a prestação R$ 1.128,16. Então tá aí, ó. R$ 1.128,16. Certinho, professor. Perfeito. Agora, pessoal, nós vamos ainda pensar nesse carro aqui, hein? Agora são vocês que estão fazendo, tá? Nós vamos para o exemplo. Exemplo 9. O Marcos comprou um carro de 40.000, ele decidiu pagar em 60 parcelas, com entrada de valor igual a R$ 5.000. Então, agora, vocês vão tentar resolver sem a ajuda do professor. Vamos lá. Tenta resolver. R$ 987,14. Então, vamos aguardar o colega. Nove oito sete 14. O meu deu 987,14. Professor, o meu deu 1.006,88. O meu também deu 1.006,88. Professor, o meu deu 987,14.
É, o meu estava errado mesmo. Eu acho que eu fiz errado porque eu liguei o G7, não precisava, né? Era só fazer o desconto da entrada. No caso, agora deu 1.006,88. É, dona Alice, a senhora tá ficando esperta, hein? Muito bom. Tentando, professor. Isso é bom, tá aprendendo, tá vendo só? Sinal que você tá aprendendo. É preciso. Vamos lá, então. Vamos visualizar aqui o slide, tá bom? Tá aqui o slide. Então, olha só. Primeiro, nós temos que pensar o seguinte, ó. Que o valor financiado, nesse caso, eu tenho que pegar os 40 mil, que é o valor do carro, tirar o valor da entrada que ele deu de 5 mil. Na verdade, ele só vai financiar 35 mil reais no banco. É esse o valor que ele tem que fazer de empréstimo para pagar o carro. Porque 5 mil ele já tem. Então, FCLX, 35 mil PV. Aí nós temos 60 parcelas, taxa de 2%. Qual o valor da prestação? Muito bem. Vamos lá então, hein, pessoal? Vamos lá na calculadora. FCLX. Eu vou apagar o begin, porque na verdade eu não vou... A entrada, ela não é uma prestação, a entrada é um valor diferente. Então eu vou digitar só o valor financiado, 35 mil, presente, 60 parcelas é o N, a taxa é 2 e a prestação... Chegaram nesse valor? Sim. Sim. Sim, R$ 1.006,88? Sim, o valor que eu tinha falado antes é por causa do begin também. Isso. Perfeito. Tá vendo? Ó? Conseguimos calcular a prestação aqui do Marcos, né? Do carro. Professor, Agora o Marcos vai comprar de 1.006,88. forma... Agora o Marcos, ele vai fazer uma compra de forma diferenciada. Professor, Oi? Tô te ouvindo. Fala. 2 observações. O carro no enunciado está com 2 Os em vez de Aqui, 2 ó. S. Arrumamos. Vamos E arrumar. no exemplo, nesse exemplo 9, o valor final é 88 centavos, não 68. No 9, aqui na calculadora, 88, né? Obrigado, viu, querida? Ó, 88. Muito bem. Então aí, pessoal, pense no exemplo 10 agora. Vocês vão ler e pensar, tá bom? Tá aí na tela.
Professor, Oi. no exercício está escrito que Marcos comprou um carro que custava tal. E ele decidiu pagar essa geladeira. Precisa É o trocar. carro. Não, é o carro. Comprou o carro e pagou geladeira, né? Aí fica fácil, né? Ele compra o carro e paga uma geladeira, vai sair barato demais. Nossas contas vão estar erradas. É que a gente trocou lá pro carro, ó, tá vendo, ó? E a gente não fez a troca aqui, ó. Tô trocando todos, tá bom? Obrigado, querido. Professor, o meu deu 1.197,20. Quem tá falando? Sueli. É, Sueli. Vamos aguardar o pessoal um minutinho? Tudo bem. Geladeira, que o Marcos comprou um carro. Professor, o meu deu 1.197,21. Tá, nós já vamos conferir. Vamos mais pessoas fazendo. E vai falando, pessoal. Alice, conseguiu, Alice? Estou tentando, professor. Tá bom, O tranquilo. meu deu 1.173,73. Não sei se está certo. O meu deu 1.197,21. Vamos esperar mais um pouquinho, tem mais gente fazendo aí, então. Então, aqui vai ser FCLX G7, porque é com entrada. 41.616 é o PV, valor presente. O 60 é o N. E o 2 é o I. Será que tá certo? Você ressaltou aí, mas é importante a gente frisar. Essa gravação foi importante no decorrer das investigações, porque o ex-ministro Sérgio Moro disse que nessa reunião ministerial do dia 22 de abril houve uma interferência política do presidente Jair Bolsonaro nas investigações na autonomia da Polícia Federal. 0,02. O presidente Jair Bolsonaro, ao chegar aqui, ao sair aqui pela manhã do Palácio da Alvorada, residência oficial, admitiu que usou a expressão PF nessa reunião ministerial do dia 22 de abril. 1040. Direcionada ao serviço de inteligência para a segurança familiar. Mas não é a Polícia Federal que faz segurança da família. Mas provavelmente ele vai autorizar a divulgação, pelo menos na decupação, né, do texto. 404 mais 40 mil. Encaminharei para o setor responsável.
Ai, quer saber? Vamos ser felizes com a minha pizzinha. O Daniel tá aqui, ó. O sobrinho do diretor de coordenação. Tá falando com você? Uma vez que a coordenação, eu respondi para ela. Ela disse assim que vai. Faz 2 meses que ela tá com o boleto errado. Que ela quer que resolva, senão vai na justiça, pequenas causas. Aí eu coloquei assim. Boa noite, prezada aluna. Encaminharei para o setor responsável pelo financeiro, uma vez que, enquanto coordenadora, trata apenas de assuntos acadêmicos. Okay. Pronto, aí eu mando para a Sueli, para a Flávia, etc. Oi, Eli. Oi. Eu fiz um outro cálculo aqui e deu 1.177,75. Tá, a gente já vai resolver, tá bom? Tá, joia. Aí nós vamos mandar. Sueli. Bom, pessoal, então aqui, ó, primeiro a gente tem que atualizar o valor, concorda? Porque se eu vou pagar só daqui a 90 dias, eu tenho que atualizar. Quantos dias eu tenho que atualizar o valor, então? Se eu vou dar a primeira parcela, o pagamento só para 90 dias... Atualiza 60. 60 dias, professor? 2 meses? Não, presta atenção. 90 dias, vou dar entrada só daqui a 90 dias. Então, o valor do carro tem que ser atualizado para quantos dias? Para 60? Isso. Então, vamos calcular, ó. FCLX. Estou atualizando o valor do carro. 4.000 é o valor presente. Sim. Se eu vou atualizar 60 dias, são 2 meses. Então, o tempo é 2. A taxa também é 2. 40 mil aí, viu? 40 mil. 40 mil. E vamos calcular o valor futuro, né? Que é o valor do carro atualizado. Vamos calcular o valor do carro, que é o montante, né? Pode usar a forma do montante ou também fazer na calculadora, certo? Aqui eu vou ter o valor do carro atualizado, correto? Então, deixa eu ver se a gente poderia... acho que não. Acho que tá bom assim. Vamos lá. Vamos atualizar o valor desse carro, então. Vamos lá para a calculadora. FCLX 40 PV 2 meses, taxa 2, valor futuro, o carro atualizado vai ser 41.616. Esse é o valor do carro atualizado, ok, pessoal? Então, aqui, ó, 41.616 reais. Professor, tanto faz fazer pela fórmula quanto pela calculadora, né? Porque eu fiz pela fórmula, deu esse valor. Claro. Só vou reduzir aqui que eu vou precisar de espaço. Aqui não vai resolver. Tudo bem? Bom, agora eu vou calcular a prestação. Eu queria mudar esse slide para ver se ele ficaria melhor assim. Deixa eu ver. Ó. Porque assim eu consigo ter o espaço ali para fazer do lado, tá bom, pessoal? Agora aqui do lado, ó, eu vou calcular a prestação FCLX. Aí eu sei que o valor do carro financiado é R$ 41.616 reais. Esse agora é o valor presente. Agora são 60 parcelas. Agora o tempo é 60. Taxa 2%. Agora eu acho a PMT. Certo? Então vamos lá buscar essa informação na HP. Então, FCLX. Vamos digitar 41.616. Isso é o valor presente.
60 meses. É o tempo. Taxa 2, PMT. 1.197,21 centavos. Chegaram nesse valor? Sim. Então bem, hein? Pessoal, então aqui nós fizemos hoje 10 exercícios, né? Vocês viram formas diferentes de calcular, de pensar o financiamento, de como calcular, de como comprar, o que é mais vantajoso, comprar com entrada, comprar sem entrada, se eu for dar entrada daqui 90 dias, se eu for dar uma entrada de 10 mil, como é que faz o cálculo? Então, nós vimos situações da nossa vida, do dia a dia, né? Vai fazer um empréstimo no banco, é desse jeito que calcula, vai comprar um carro, é desse jeito que calcula. Então, é muito importante que quando nós estamos lá na empresa comprando o carro, você questione qual é a taxa e você confira se esse cálculo que está sendo feito está de maneira correta, né? E muitas vezes não está, só que a pessoa não confere, ela não faz a conta, então acaba, né? Eu mesmo tenho uma calculadora HP no meu celular, quando eu vou fazer compra, se eu for comprar a prazo, eu faço essa conta na hora para ver se realmente aquela taxa que a empresa está falando, se é a taxa que realmente está disponível, tá? O ideal é a gente cuidar do dinheiro da gente, cada vez mais, sabendo gastar, para sobrar mais, economizar mais e aumentar o nosso patrimônio. Essa é a ideia da nossa aula de hoje. Pessoal, vocês têm um prazo, se eu não me engano, até dia 20 para fazer as atividades do AVA, não é? Que nós combinamos? Hein, pessoal? 20 do 5, professor? É, isso. Hoje é dia 15, tá certo? Então, estou encerrando a aula mais cedo para que vocês acessem o AVA, vocês façam essas atividades, façam a sessão lá, baseado na aula de hoje, tem bastante informação para poder pensar, para resolver exercícios do AVA agora. Esse período até às 10 horas, quero que vocês acessem o AVA, desenvolvam as atividades, façam o que tem que ser feito, porque dia 20 eu vou puxar a listagem de pontuação, tá bom, pessoal? Tá bom, professor. Tá, eu agradeço, então, a presença de todos vocês. Ok. Oi. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau.